Bom dia Brasil, bem-vindos todo mundo a mais um F2F Web Talks. Hoje a gente tem a ilustre presença da professora criativa Irene. Bem-vinda, Irene. Obrigada. É uma honra estar aqui. Boa. A gente vai bater um papo hoje sobre criatividade. É um tema em alta, né? E um tema, a criatividade é uma coisa que está rolando super, né? As startups e a comunicação, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente trabalha em ambientes mais áridos e vê menos criatividade, menos processos. Então, né, o trade-off, às vezes tem uma abundância e às vezes a gente não a encontra. E é muito difícil definir, né, a criatividade. E o tema de hoje é se ela dá ROI, se dá retorno, se dá resultado de negócios, né? ROI, o termo é Return on Investment, retorno sobre investimento. E criatividade dá ROI ou não dá ROI? Esse é os nossos próximos 45 minutos. Bem-vindos, obrigado aí pelo tempo de vocês. Bora começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou fazer uma breve introdução e depois eu passo a bola para a Irene. A Irene vai bater um papo, mostrar alguns cases e depois a gente abre para perguntas e respostas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Criatividade dá ROI? Investir em criativo, ser criativo, dá retorno? Primeiro, quando a gente se colocou essa questão chave na mesa, surge a necessidade de definição. Ou eu me senti na necessidade de definir criatividade. E criatividade eu encontrei que é muito difícil defini-la, né? Então eu comecei, pelo próprio dicionário, né? Então, qualidade ou estado de ser criativo, capacidade de criar ou inventar, engenhosidade. Eu começo a ter algumas definições. Outras definições eu fui buscar por pessoas de negócios, né? E vou dar um highlight numa que foi muito interessante para mim, que é a do Steve Jobs. Creativity is just connecting things. Criatividade é somente conectar as coisas. Você fala, nossa, né? Conectar as coisas, que coisas, né? E por outro lado, essa frase, pela simplicidade, ela traz também uma grande amplitude, né? É você juntar coisas e fazer elas terem sentido para alguém. Uma outra definição, e aí já mais aplicada à comunicação, que é o nosso tema, né? E eu achei também muito interessante. Então, comunicação criativa é simplesmente como é falado, é uma comunicação criativa. E ela é muito fácil de ser reconhecida. Ao mesmo tempo que é muito difícil você definir criatividade, colocar em palavras, ó, isso é criativo, né? Muitas vezes tem um uso incorreto de achar que criatividade é humor, é fazer rir. E não, pode ser gerar qualquer outra emoção, ser criativo. Então, o que eu concluí? É difícil de definir, mas é muito fácil de reconhecer criatividade. Então tá, vamos para o lado do reconhecimento. A criatividade, ela tem alguns elementos que você reconhece. A criatividade, ela pode ser surpreendente. Ela pode ser inteligente. Inteligente a ponto de você explicar um monte de coisa, ou fazer um uso de funcionalidades ou de atributos, como de uma entrada que gira e a bailarina, né, sem ficar explicando muito. Então, inteligente, além como surpreendente, é um outro elemento que você reconhece, aquela comunicação que te faz pensar, aquela comunicação que te explica algo de uma forma muito simples, muito rápida, né?
A comunicação também criativa, ela pode ser engraçada, pode ser sim um atributo, né? Não exatamente só esse. Né? Nesse caso, um cliente nosso de B2B, a Norton, a Abrasivos, ela tem uma série de produtos para funileiros, e funileiros são apaixonados por carro. E no Dia dos Pais, a gente fez uma brincadeira como se uma criança tivesse riscado um carro, pai, fiz para você. Uma peça simples, sem muita mídia, um orgânico muito alto. E o atributo de engraçado. A criatividade também, uma outra coisa que faz a gente reconhecer criatividade é a questão do timing, do momento, aquela sacada rápida, né? Ela também é um elemento que faz a gente reconhecer, putz, houve criatividade aqui. Ousadia é outro elemento que uma comunicação criativa traz. Esses elementos, eles não estão todos juntos numa comunicação criativa. Às vezes é um, às vezes dois desses elementos. Essa é uma campanha que está na rua agora, da Continental. Foi para o dia do feminismo, do Dia das Mulheres. E aí, o ponto foi aqui que eles fazem uma brincadeira muito interessante, porque começa sempre com o masculino e te surpreende. Na verdade, não, foi uma mulher que fez aquilo, né? Então, o autor do primeiro romance do mundo foi uma mulher japonesa. O gênio por trás do GPS foi uma mulher negra. Uma marca continental de pneus se posicionar dessa forma é ousadia. Apesar que esse posicionamento em si já está bem batido, bem difundido, não tão praticado, muitas vezes ainda, né? Infelizmente. Mas para essa marca tem uma pitada de ousadia. Consigo ver o time com a agência discutindo os prós e contras e os riscos do posicionamento em relação ao target. Muitas vezes também a gente enxerga empatia na comunicação criativa. E aí, empatia, eu quero mostrar para vocês um vídeo de um case da Microsoft. Only have one. I never thought it was unfair. I just thought, hey, this is the way it is and it's not going to change. With 33 million disabled gamers in the US, players have to find innovative workarounds like playing with your face or creating new controllers. We wanted to create a new controller for gamers with limited mobility that felt natural for them. We reached out to different members of the accessibility community. They gave us a ton of feedback on the device itself, even gave us feedback on the packaging. It's built for players with one hand, no hands, or lack of fine motor control. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. CBS This Morning, we're revealing the top-rated Super Bowl commercials. Starring some unforgettably charismatic young people. I want to show you setting up the Xbox Adaptive Controller. This box, it's accessible from the very beginning. I can hit the buttons just as fast as they can. Disabled people can be on the same playing field as others. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays.
everyone can play. Um case da Microsoft que traz muita empatia. Então, quando estava no meu momento de pesquisa aqui sobre criatividade, com certeza empatia é um elemento que a gente pode reconhecer a criatividade florescendo. Esse case da Microsoft ganhou Cannes no ano passado, né? Um outro case super legal, e esse aqui eu vou, por causa do tempo, eu vou pôr o link do vídeo no chat, é um case da Huggies de Londres, que a criatividade aflora também nas restrições. Você vê nas restrições a criatividade, né? A gente vive um momento de isolamento, a Huggies querendo pôr uma peça publicitária no ar de um produto novo. Então, eles tiveram a ideia de fazer a peça publicitária com os filhos dos produtores, do videomaker, do fotógrafo, e a produção caseira, como né, como estamos trabalhando de casa mesmo. Então, vi bastante criatividade nesse ambiente de restrições. A criatividade também, ela é reconhecida quando existe uma qualidade uma qualidade visual. Quando você olha para algo e aquela imagem, ou ela é bonita visualmente, ou ela passa informações que precisa ser passada de uma forma quase que subliminar. Nesse caso é o encontro, né, da GE, da medicina de precisão, o encontro da máquina com a capacidade humana para fazer a medicina de precisão. Criatividade é difícil de você definir, é fácil de você reconhecer, e existem elementos que pulam na nossa cara e a gente reconhece a criatividade. Legal, mas ela dá retorno? Ela deu retorno. Até agora ela deu retorno. Ela vai dar retorno no futuro? Ninguém sabe, mas acho que sim. E quem está dizendo que deu retorno foi uma análise que a McKinsey fez. Ela criou um indicador ACS, Award Creativity Score. Ela pegou os prêmios de Cannes e ela quantificou quantos prêmios as empresas têm, deu peso para os prêmios mais concorridos e viu quais empresas têm maior incidência ano após ano. Isso desde 2000. Pegou essas empresas que tiveram o ACS, né, o Award Creativity Score, maior que 1, e dividiu em 3 quadrantes, os melhores, os tops, os do meio e os menos. E aí, olha que interessante, as empresas mais criativas, as empresas que mais ganharam prêmios, as empresas que mais ganharam ao longo dos anos prêmios mais concorridos, elas trouxeram um crescimento maior. 67% dessas empresas cresceram acima da média. 70% dessas empresas deram TRS, é o que está na tela, né? Total Return to Shareholders. 70% dessas empresas deram um retorno total para os acionistas maior do que a média. E não foi diferente também no EBITDA. Então, criatividade dá retorno, sim, para o negócio, e eu também quero, né? Também quero ser criativo, também quero que a minha empresa seja criativa. Eu deixo aqui 4 dicas, né? Quem sou eu para falar, faça isso, faça aquilo, para ser mais criativo? Criativo não é algo simples de se desenvolver dentro de uma empresa, e na gente mesmo, a gente é muito incentivado a pensar de forma padronizada, né? Mas eu deixo aqui 4 diquinhas. Primeiro, pratique e incentive criatividade diariamente. Na agência, o que a gente busca, todo brainstorming, não existe o não. Joguem ideias na mesa, depois afunila, a gente escolhe as que fazem mais sentido, né? É um processo de design thinking clássico. 2, vire fanático
fanática pelo seu cliente. Quando estava tendo conversas com a Irene, você conhece do seu cliente, você é fanático, você entende as dores, as angústias, a criatividade para comunicar com esse cliente, ela vai ficar mais assertiva. Terceiro, e eu precisei usar o inglês porque a frase ficou muito boa, em inglês é feed the need for speed. Alimente sempre dentro de você e dentro da organização essa necessidade de se mover, de criar, de fazer algo novo, de sair do padronizado. E o quarto, criatividade não é lampejo, criatividade é processo. Eu não vou entrar muito no detalhe, pretendo fazer um outro webinar só sobre isso, mas crie e incentive processos de criatividade para fluir bem. Passo a bola para você, Irene. Obrigada, Fred. Bom, gente, esse tema, quando o Fred me convidou, e ele falou que era criatividade e resultado, né, performance, eu achei sensacional. Eu, assim, agradeci que alguém me convidou para falar disso. Porque, para mim, é um assunto tão antigo, mas tão antigo, né, que, no fundo, eu gostaria que fosse velho, mas ainda não está velho para ser aposentado, infelizmente, tá? É interessante porque... Por que ele é antigo, né? Quando eu nasci profissionalmente, né, há mais de 40 anos atrás, né, a criatividade tinha endereço. Ela existia no departamento de criação das agências. Então, onde as pessoas precisavam ser criativas era lá dentro, né? Nessa época, o Festival de Cannes era um festival só para criativos, né? Então parecia assim o Clube do Bolinha ou da Mônica, né? Mas era e era mais Bolinha do que Mônica, inclusive. Era muito centrado para as pessoas que trabalhavam no departamento de criação das agências, né? E nessa época também eu ouvia muita frase vinda de clientes que me deixavam triste, não revoltada, me deixavam triste, que se um comercial é criativo, ele não vende. E se ele vende, é porque ele não é criativo. E obviamente, você tem ideias e ideias, certo? E, às vezes, a grande questão é ter critério para analisar se é uma boa ideia criativa ou se é só, como o Fred acabou de falar, um lampejo. Ou seja, não vai gerar muito mais do que um sorriso momentâneo, tá? A boa criatividade é aquela que gera uma emoção. A neurociência está aí para explicar um monte dessas questões que lá atrás eu não tinha esse discurso para defender uma boa ideia criativa. Porque a maior parte das nossas decisões é emocional, tá? Só que nós somos seres racionais. Então, a gente racionaliza coisas que emocionalmente atraem a gente, despertam desejos. Então, mas eu comprei isso porque era um custo-benefício e isso... No fundo, a gente se sentiu atraído por aquela marca, a gente se sentiu atraído por aquela mensagem. E a gente começou a estudar o que é que atrai a gente. Mas naquela época, né? Ou seja, foi estabelecido esse primeiro vértice que opõe criatividade a desempenho, a venda, a retorno, tá? E, felizmente, as coisas mudaram muito, até porque hoje a gente tem um excelente ambiente digital que não existia naquela época e que a gente consegue medir performance. Mas, de novo, a gente não pode olhar só números, a gente tem que olhar de uma maneira mais abrangente causa e efeito, né? Porque muitas vezes eu fui deparado e falar, não funcionou tal comunicação, ou tal comercial, ou tal coisa assim. A gente esquece um mix de coisas que podem fazer funcionar e não funcionar. Não é só um elemento, né? Timing, se era o momento certo para lançar esse produto, se foi posicionado para o target correto. Ou seja,
a gente começa a entender o que eu chamo de estratégia criativa, tá? E felizmente também, como as coisas mudaram bastante, o próprio Festival de Cannes, como o Fred já usou alguns exemplos, ele também mudou. E eu acho, sinceramente, existem várias discussões entre as pessoas de criação se ele mudou para melhor ou pior. Tem muita gente que acha que tem muitos prêmios, tá? Para mim, o mais importante, e também tem a questão de muita gente falar, não, mas continuar tendo fantasma e tal. Gente, foca. O que é mais importante? A gente está celebrando a criatividade. É o Festival Mundial da Criatividade. E mais importante, a grande virada que Cannes fez foi falar de resultado, trazer os clientes para dentro do festival. Ou seja, a criatividade hoje, que antes tinha aquele endereço, hoje ela permeia, ela faz parte do processo todo, tá? Tanto é que Cannes tem um prêmio que é direcionado à eficiência, que é o Creative Effectiveness, né? E o que é esse prêmio? Eles pegam todos os prêmios do ano anterior, né? E eles rastreiam os principais prêmios, eles rastreiam o resultado que aquela campanha deu. Então, esses esforços de comunicação, porque não são só comerciais, esses esforços de comunicação de marcas, né? Eles foram já premiados em relação à sua criatividade, e depois eles são rastreados, e a partir do resultado, isso volta a ser analisado por um júri, tá? E eu queria trazer para vocês o primeiro case que eu queria dividir, justamente porque foi o Grand Prix. Grand Prix é o prêmio máximo daquela categoria, do Creative Effectiveness de 2018, tá? E aí é que eu quero analisar por quê. Existe uma necessidade, e grande parte da eficiência da comunicação está em atender uma necessidade, tangível ou intangível. Nesse caso, é um case da Índia, tá? Onde existia um dado muito, muito preocupante, né? Da quantidade de doenças, e algumas mortais, de crianças na escola. Então, muitas crianças, a mortalidade infantil na Índia era muito grande, tá? De crianças que estavam na faixa escolar. Tá? Savlon, que é uma marca da Unilever de sabonete na Índia, começou a falar, bom, o que a gente pode fazer em relação a essa mortalidade infantil de crianças que estão na idade escolar. E eles começaram a aprender determinadas coisas que parecem óbvias, né? Mas depois que alguém põe um ovo em pé, fica fácil, né? Então, primeira coisa que eles viram, bom, as crianças brincam. Como é que criança aprende coisa? Ela aprende mexendo, ela aprende pondo a mão. E aí uma questão cultural, né? Elas usam o tablet analógico, ou seja, elas usam mini lousas, tá? Para fazerem as lições, para fazerem é quase que o caderno deles, tá? E desse momento da brincadeira, de subir em árvore, de brincar com as coisas, mexer em bola, tudo sujo, né? Ir para o giz e depois ir para o momento de alimentação, a cultura na Índia é justamente comer com as mãos. E aí estava a origem do nível de doença, né? Que as crianças, e aí juntas, a transmissão era fácil. Como é que a marca disse, o que eu posso ajudar? Tá? Transformou o sabonete em giz. Ou seja, colocou um pó lá dentro do giz, e na hora que a criança metia rapidamente a mão debaixo da água para dizer, lavei a mão, tá? Esse pó de giz
no intervalo da aula que estava impregnado na mão dela, virava sabonete. Então ela tinha que esfregar. Não era só meter debaixo da mão para tirar o pó. Ela começava a esfregar porque fazia espuma, tá? E o que aconteceu depois? O índice de mortalidade infantil, obviamente, caiu, tá? Ou seja, a questão da criatividade, que não é um comercial, não é uma peça criativa. O quanto a criatividade é resolver problemas, é resolver desafios, tá? E depois vou continuar desenvolver o raciocínio, mas eu queria dividir com vocês, para vocês verem esse case que é assim sensacional e foi de uma eficiência comprovada, né? Kids love to use their hands. Kids explore the world with their hands. In India, they use their hands for one more thing. Eating. Explore the world with their hands. In India, they use their hands for one more thing. Eating. Not washing their hands with soap is one of the main causes for illnesses and dropouts. साबुन वापरतात का? नहीं कोई आदत नहीं होती घर में भी माँ बाप उनको नहीं सिखाते इसलिए सब बच्चे ये नहीं सीख सकते. In rural schools of India, kids still use chalk and slate to write. So Savlon, one of India's leading hygiene brands, gave shape to a simple idea. Chalk sticks infused with soap. Introducing Savlon Healthy Hands Chalk Sticks. These worked just like regular chalk sticks, but at lunch break, they did more than just writing. The chalk powder turned into soap on its own. These chalk sticks have been introduced in schools across the country. Along with national news coverage on TV, this simple innovation got featured in over 70 newspapers. It generated a reach of 4.3 million on Twitter and 3.2 million on Facebook in just 4 days. This led to a huge demand for the chalk sticks from schools and NGOs. Its food-grade safety certification got us our biggest prize, Akshay Patra. The world's largest provider of school midday meals approached us to distribute these chalks to more than 1 million children every day. We are now working hand in hand with schools and NGOs to provide Então, como a gente viu, ou seja, a criatividade, ela permeia completamente o processo, né? Essa união, né? O que eu chamo de os clientes que já perceberam o quanto precisam da criatividade, né? E que ela permeia, inclusive, uma das coisas mais recentes da nossa indústria, que é a questão da inovação, né? E aí essa inovação é quando a criatividade está completamente dentro do processo do próprio cliente. E nesse momento, quando ele olha para a agência, ele busca o quê? Um parceiro de negócio. Então, as agências que hoje conseguem melhor eficiência da própria criatividade é aquelas que mais entendem do negócio do cliente e entendem, de novo, como usar a criatividade para resolver aquele desafio, aquele problema do cliente, né? Então, essa questão onde eu falo que a criatividade, ela está embasada no quê? Num raciocínio criativo, tá? Até o Fred estava falando antes que era um processo que, às vezes, ele é um pouco caótico, tá? Então, você precisa analisar muito bem, não só o seu mercado, tá? Essa estratégia criativa, que eu chamo, ela começa realmente da maneira mais focada, né?
onde eu analiso cada uma dessas coisas, mas tem um momento, como o Steve Jobs estava falando, né? Eu tenho que fazer o connecting the dots, né? Eu tenho muitas informações, esse é o momento caótico, esse é o momento mágico da criatividade, onde um robô não é capaz de fazer. Ou seja, eu tenho várias coisas aqui em cima da mesa, tá? Como é que eu faço essa conexão, né? Como é que eu faço essas coisas se linkarem, tá? E aí eu queria usar um outro exemplo de como é que eu consegui fazer um link, né? Que é uma cabeça criativa, olhando isso, não necessariamente uma pessoa da criação, tá? É ter uma cabeça criativa, que pode vir esse link pode vir de qualquer lugar, tá? E qual foi o link aqui? Música clássica e leite. Você fala, oi, como? As vacas agora estão aprendendo a tocar instrumentos? Não, gente. E aí é onde acontece a mágica da criatividade. Esse case Dortmund é uma cidade na Alemanha, tá? E lá, obviamente, como toda cidade, tem o seu concert hall, né? Ou o seu teatro municipal, né? Onde acontecem as grandes orquestras, né? Onde tocam as grandes orquestras. E o que estava acontecendo? Como qualquer cidade grande, ela estava situada no centro da cidade e esse centro da cidade se deteriorou, né? Então não era mais atraente ir para o centro da cidade, só que o teatro continuava lá, certo? E ano a ano as pessoas deixavam de frequentar o Dortmund Concert Hall. E o que teve esse momento onde o Concert Hall falou, bom, ou a gente faz alguma coisa para de novo chamar a atenção das pessoas, ou então isso daqui a gente vai ter que fechar, por falta de frequentadores, tá? Qual foi a forma de fazer isso? Começou por um raciocínio, né? Aquilo que a gente estava falando de processo. Ou seja, por que as pessoas não vão mais lá, tá? Porque o ambiente, isso daí, ou seja, mudar o ambiente em torno, eu não consigo controlar. Mas eu consigo controlar, mostrar como é que a música é importante na vida das pessoas. Ela alimenta a alma. E você vê como, de repente, algumas palavras que a gente usa para falar o sentimento que a música traz, alimentar a alma, tá? Alimentar a alma, você fala, bom, quais são as coisas que alimentam a alma? Quais as coisas que alimentam, tá? Você fala, bom, a gente precisa alimentar a alma, como trazer essa necessidade como se fosse uma necessidade diária. Leite, tá? E tinha ali um dos dots do Steve Jobs que estavam em cima da mesa, alguém trouxe e colocou em cima da mesa, foi, gente, sabe que tem uma pesquisa científica que as vacas produzem mais leite quando elas ouvem música? Obviamente, os cientistas não testaram com música sinfônica, né? Mas isso, alguém falou, conectou os dots, né? Conectou esses pontos, né? Falando, gente, espera um pouquinho, por que a gente não toca para as vacas, tá? Vamos falar com pequenos produtores rurais, tá? E vamos levar a sinfônica para tocar para as vacas, tá? E esse leite que é produzido vai ser comercializado com uma embalagem especial, porque a gente vai trazer nessa embalagem a inspiração de qual compositor, Mozart, Schubert, e aí o interessante foi que a orquestra foi um dia, isso foi filmado, tudo, e todos os outros dias eles colocaram fones, né, ou seja, alto-falantes, para as vacas ouvirem o que a orquestra iria tocar naquela temporada. E cada dia o leite saía inspirado num dos compositores
que iam ser tocados na temporada seguinte de Dortmund, Concert Hall. Bom, gente, isso virou um tremendo bochicho. Essa ideia virou notícia e todo mundo queria sentir o sabor do leite e alimentar a alma. Ou seja, o fato é que Dortmund Concert Hall não só não fechou, como cresceu de uma maneira como eles não esperavam. O resultado foi muito acima do que as expectativas mais otimistas que as pessoas tinham. Então eu queria parar de falar agora, porque, né, quando eu desembesto não paro, e eu queria mostrar para vocês esse case, que é muito legal. Prestem atenção onde a criatividade chega, ou seja, quando eu tenho uma boa ideia, olha só o que o designer fez na embalagem desse leite. Ou seja, quando você tem uma boa ideia, todo mundo quer fazer parte, inclusive o cliente, tá? Então eu quero dividir agora com vocês, colocar o mudo aqui no microfone, senão não paro. Life isn't easy for Dortmund Concert Hall, located between concrete buildings and kebab shops in the Ruhr Valley, where hardly anyone is interested in classical music. But we found a way to make classical music attractive to all of these people with a basic food product, with milk. Scientists have proven that cows produce more milk when they listen to classical music. So, we let the cows listen to the new season's artists. First, we held a live concert to give them time to become accustomed to this new situation. Then we exposed them to recordings of selected artists. The cows no longer produced ordinary milk, they made the taste of music. Sip by sip, artist by artist. In cooperation with selected specialty shops, we introduced Dortmund Concert Milk to the market. Every bottle provided additional information about the artist and the concert hall season. Concert milk tasted good, and not only to the people of Dortmund. Bloggers visited the cows on the farm and taste tested the milk. It became local and national news. With our milk, we attracted a whole new audience with no previous interest in classical music. And because of it, Dortmund Concert Hall had financially its most successful season of all time. The number of subscribers rose by more than 19%. The average house capacity rose to 72%, and this was well before the end of the season. A nice byproduct. The production costs of the milk are now at the break-even point, and concert milk sales are making a profit. Classical music has never tasted so delicious. Dortmund Concert Milk. Essa coisinha no final é maravilhosa, né? Então, gente, eu acho que é um momento para a gente redefinir, inclusive, esse vértice onde a gente coloca criatividade de um lado e resultado do outro, performance do outro, né? Até porque o oposto, né, quando a gente usa esse tipo de gráfico, onde a gente coloca em vértices os opostos, criatividade não é o oposto de resultado, tá? A gente deve colocar os dois do mesmo lado do vértice, porque o oposto de criatividade é mesmice, né? É ser igual, é não se diferenciar. E o oposto de resultado é falha na comunicação. Não é que não existe comunicação, é a falha. E aí, analisando exatamente isso, já que eu faço aula sobre isso, né? O que acontece dentro o que é essa falha de comunicação? De um lado, a gente tem o que uma marca precisa dizer, ou quer dizer, o que o cliente pede para a gente num briefing de
qual é o meu problema, qual é o desafio que eu tenho que resolver, tá? Isso é por um lado, tá? Por outro lado, a gente sempre falava, antigamente a gente falava, ok, isso que você tem a dizer, eu vou trabalhar de forma criativa, vou deixar isso atraente. Dentro dessas novas formas de trabalhar, a questão é o que você quer dizer, né? Não necessariamente é o que o outro está entendendo. Mais evoluído ainda, eu diria hoje, a maneira como eu trabalho é o que você quer dizer não é exatamente o que o seu target quer ouvir. Tá? E é aí os dois grandes dots que a criatividade tem que plugar, tem que encontrar esse match, tá? O que a marca precisa dizer, o que ela quer dizer sobre um produto e um serviço, tem que encontrar um link com o que as pessoas querem ouvir. E para que eu faça com que o que eu quero dizer seja interessante para alguém querer ouvir, é o que eu chamo dessa palavrinha chamada insight, tá? Grandes insights deram resultados maravilhosos na comunicação de marcas. Haja vista a Omo, onde eu tive um tremendo prazer de trabalhar nesse processo de reposicionamento de Omo, Dove e por aí vai, né? Momentos onde a marca entendeu o que as pessoas querem dizer, querem ouvir, ou seja, quais são as angústias que elas estão vivendo, quais são as barreiras, quais são os preconceitos, quais são as dificuldades e o que a minha marca pode falar sobre isso. Se a gente olhar para esses dois cases, como é que eu consegui fazer uma marca de sabonete falar com o país inteiro da maneira mais emocional possível, entrar na vida das pessoas? Ou seja, e não é que eu quero entrar, é entender como é que a vida dessas pessoas é para que eu faça parte. As pessoas convidam as marcas a fazerem parte da vida delas. As marcas que elas acham que tem significado para elas, tá? E esse insight não é fácil de encontrar, tá? Eu quero trazer um próximo exemplo, né? Que esses dois exemplos anteriores é praticamente onde eu tenho pouca verba e crio um tremendo resultado, tá? Esse exemplo da Nike é Nike, né? A Nike é, assim, uma das marcas que eu mais admiro, porque ela tem uma consistência durante décadas, ela é a mesma, ela sabe falar há muito tempo o que as pessoas querem ouvir. Nesse caso, esse case específico, é Nike Write the Future, que é o case que a Nike conseguiu ganhar a Copa do Mundo sem que ela fosse Eu acho que eu estou com um problema de conexão, não sei se vocês estão me ouvindo. A gente te ouve bem. Tá. Acho que você tirou o seu vídeo. Não, aqui aparece um sinal de conexão fraca. Quer que eu passe o vídeo? Não, eu vou explicar, Fred, então eu vou te pedir, eu vou só explicar, e daí se você puder colocar, eu te ajudo. O importante, se vocês, não precisa ficar me olhando mesmo, quer dizer, se vocês estão me ouvindo, tá tudo ótimo, tá? O interessante é isso, ou seja, a Nike, ela sempre entende o que é que essas pessoas que ela quer impactar querem ouvir. E o desafio da marca foi, como é que eu me preparo, porque a Copa da África do Sul vai acontecer, tá? E as marcas sempre estiveram dependentes, voltei. Elas sempre estiveram dependentes do fato de eu patrocino as equipes, né? E aí a equipe que ganha o campeonato, que é independente da marca ou não, né? Essa equipe é valorizada porque ela está ganhando o campeonato. E o desafio que Nike fez, que já é um desafio inteligente para colocar para a agência, é
Como é que eu ganho a Copa do Mundo fora do campo? Oi? Como? Você patrocina os times. Não. O grande campo que acontece de comunicação é fora dele. Acontece fora. Acontece com os fãs. Quando eles estão falando, quando eles estão vivendo, quando eles estão comentando sobre a Copa do Mundo, quando eles estão dizendo qual é o time que vai ganhar, qual é isso. É aí onde acontece a comunicação da Copa do Mundo. Só essa redefinição de onde é que acontece a Copa do Mundo em termos de comunicação já é um tremendo de um insight. O próximo insight é mais importante do que isso. A Copa do Mundo começa a acontecer antes. Todos os preparativos acontecem pelo menos um ano antes. Foi quando a Nike começou a falar sobre futebol. E aí eu estou falando exatamente o que milhões de pessoas no mundo gostam de ouvir, que é futebol. Ela criou uma plataforma direcionada para só falar de futebol, um ano antes da Copa do Mundo. Então ela começou um ano com nada de fã, uma plataforma específica de futebol. E aí é onde a comunicação é fantástica hoje, porque ela é mão dupla, né? A gente fala e já ouve, e já tem um engajamento. O engajamento é o quê? As pessoas respondendo para a gente o quanto elas estão interessadas naquilo, tá? E a história, para resumir, porque eu já vi que eu já estourei no tempo, é de 0 fãs um ano antes, a marca percebeu, ouviu o que os consumidores, os fãs, tinham a dizer sobre futebol, conseguiram até desenhar produtos melhores, ouvindo as críticas, colocaram ali tudo, informação, notícias interessantes sobre futebol, só para quem se cadastrava nessa plataforma, tá? Não precisava ter um produto da Nike. E a partir disso, eles ganharam a Copa do Mundo fora do campo, porque no campo realmente eles não ganharam. Mas fora do campo, eles entenderam até o quanto eles queriam homenagear aqueles fãs daquela plataforma que se conectaram de maneira tão forte com a marca. Eles pegaram o maior prédio da Cidade do Cabo e transformaram aquela lateral nos posts que as pessoas durante o jogo postavam e colocavam ali. Eles projetavam o online na lateral de um prédio. Ou seja, quem é que estava ali participando daquela plataforma que não queria se ver, era a maior selfie do mundo, né? E a gente também tem que entender esse lado egocêntrico das pessoas. Então, Fred, se você puder passar o case, eu te agradeço. Every 4 years, football's biggest sporting event becomes the battleground for global brands to impact the world. You might think Nike's Right the Future campaign is just an epic film that we just threw on YouTube. That would be like skipping to the last page of the novel and thinking you know the whole story. So let's start at the beginning. A year before the event. In the fall of 2009, long before the first ball had been kicked, and with exactly 0 fans on Facebook, we set ourselves the goal of winning this battle through social media. So we began recruiting football-obsessed teams with a constant stream of product innovation, content, and online tool to help them improve their game. Just weeks before the big kickoff, we had successfully recruited 1.5 million fans. And we rewarded them with their first look at content that hinted at what's to come. As more fans joined, we gave each of them a virtual ticket to the premiere of the 3-minute film. It would launch exclusively to them on Facebook 2 days before it was introduced on television or any other screen. We did this to allow our fans to share it in their world with the tools they already use. The launch on Facebook combined with concurrent takeovers on Xbox Live and a simultaneous broadcast of the film in 32 countries during the Champions League finals.
helped catapult the film into the fastest spreading viral in history. The global football community was mobilised. The conversation had begun. We had a lot more to say. But we had a lot more to say, and so did our fans. We continue to reward our newly built community that had tripled in size. We gave them the power to share their thoughts 40 stories above the ground on the Life Centre building, one of the tallest in Johannesburg. Via Facebook, Mixit, and Twitter, the headlines of the day were provided by the same fans who were spreading the film around the globe. They could also write their own future. Using Facebook Connect to see their personal football career play out before their eyes. And for those with serious aspirations, we promoted the chance. The recruitment program where teams, via their Facebook could showcase profiles, themselves to scouts looking for the next big thing. Whether in magazines on their nightstand, on the streets they walk, or in the stores they frequent, every message from the Right the Future campaign fueled our fans' passion to get involved and become a part of the campaign. In the end, a year-long effort resulted in victory. Right the Future's legacy is not only the energy and excitement that the social community had built for Nike that will last forever. Então, assim, para finalizar, né? Ou seja, a sua marca já teve 2,1 bilhões de audiência, a Nike conseguiu. Só para finalizar, né? Então, se existem pessoas aqui que estão ouvindo que são responsáveis por marcas, o que eu posso dizer? Faça a sua marca encontrar ideias criativas de fazer parte da conversa das pessoas, as conversas que as pessoas estão tendo. Faça a sua marca usar ideias criativas para participar da vida das pessoas, tá? Ouça antes de querer falar, tá? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Excelente, excelente. É uma aula, né, de um assunto muito legal. A gente teve algumas dificuldades técnicas aqui, acho que o áudio ficou um pouco duplicado, mas deu para entender. E eu costumo dizer que a agência criativa é aquela que conecta, que transforma o que o cliente quer dizer naquilo que o cliente dele quer ouvir, né? Que é o que você comentou. A gente ultrapassou completamente o nosso tempo e tudo bem, o papo está muito bom, assim, para, né, a gente encerrar. E eu até desconectei e voltei, minha internet deu uma oscilada durante esse filme, e eu perdi aqui perguntas, mas eu lembro de 2, 3, eu queria fazer para você. Teve uma pergunta sobre como incentivar, como fazer com que, nessa relação agência e cliente, o cliente potencialize a criatividade da agência. Eu acho que tem uma coisa que a gente estava falando antes, da criatividade já do próprio briefing, né? Ou seja, muitas vezes o briefing é uma peça tão importante, mas tão importante, né? E às vezes é delegado ao 10º escalão da hierarquia de uma empresa, né? A análise do próprio problema que o cliente enfrenta, do próprio desafio que ele tem pela frente, já pode ter uma visão criativa, tá? O desafio que a Nike colocou para a agência, né, de como é que eu ganho a Copa do Mundo o ano que vem, mas um ano antes, independente do resultado se é a equipe que eu vou patrocinar ou não, né, trazer já a história, o impacto já entra diferente, tá? E a outra coisa é que, às vezes, existem boas ideias, né? Se alguém chega e... Às vezes, se você joga uma ideia na mesa e se ela não está evoluída, muitas vezes ela morre, tá? Mas não é porque ela pode conseguir chegar a ser uma boa ideia.
é que muitas vezes as travas e falam, não, essa reação imediata de não ver o potencial de uma ideia, de já cercear as coisas, que normalmente acontece, ela impossibilita, às vezes, a evolução. Então, o que às vezes eu falo na hora que eu estou apresentando campanhas ou ideias, hoje eu estou trabalhando muito mais em branding, ou seja, a minha consultoria é de branding, né? Ou seja, eu estou trabalhando num ambiente muito mais conceitual do que a execução criativa. E esse é muito mais intangível, né? Você está trabalhando muito mais com emoções. E aí é onde você tem que trabalhar. Você sente a ideia, ela está te conversando, então vamos falar sobre a execução, vamos ver o que ela pode ser evoluída, tá? Porque ali tem um potencial. Se eu pudesse te complementar, eu acho que também cultue a cultura do erro. Muitas vezes a relação agência-cliente não é uma relação que permite erro. E a criatividade, ela é você arriscar, é você ousar, é você sair do ponto comum. E sair do ponto comum, às vezes erra, né? E se tiver comprometimento e rapidez para reorganizar as ideias, permita que isso aconteça, eu acho que ajuda. Legal. Teve uma outra pergunta, vamos para a próxima, que é sobre restrição de recursos. Restrição de recursos te deixa mais criativo ou abundância de recursos te deixa mais criativo? Não, assim, a verba, por isso que eu usei 2 extremos. Uhum. O Dortmund, se eles estavam para fechar as portas, ou seja, a verba era o que não tinha ali, né? E Nike é uma abundância, né? E nem por não é a escassez ou o excesso. É claro que existe um desafio maior quando você tem escassez de verba, né? Eu já trabalhei de maneira voluntária para ONGs, né? Onde a verba era 0, tá? E a gente conseguiu com boas ideias e com entender o que estava acontecendo com as pessoas e tal, a gente conseguiu essa conexão, a gente conseguiu essa forma orgânica de divulgação, né? Por quê? Porque, de novo, a gente foi como um acupunturista que tem uma agulha e pega exatamente o ponto onde tem o problema de fluxo de energia do organismo, né? Então, você acertou. Com uma verba maior, você tem 20 agulhas para equilibrar. Com uma verba pequena, você tem uma. E aí a responsabilidade de acertar é maior. Não tem a ver com a criatividade. A criatividade você pode usar em abundância. No caso de Nike, você tinha muito... Assim, a pluralidade da criatividade dessa campanha, toda vez que eu vejo, analiso, eu falo, nossa senhora, que incrível, né? E quando não tem verba, você põe uma lata de leite como o veículo da sua marca. Eu concordo. Acho que dá para ser criativo nos 2 cenários e não ser nos 2, né? A abundância de recursos também, às vezes, pode fazer com que as ideias não sejam estressadas ao máximo e criadas de uma forma a diferenciar, né? Uhum. Pessoal, mil desculpas pelo tempo. No webinar passado, eu encerrei na hora, de um jeito meio abrupto, né, por causa do tempo, e eu fiquei na reflexão, falei, não, foi bobeira. Vamos deixar o tempo rolar, nós estamos online, e se alguém precisar sair, sai, vai ficar gravado também, então dá para recapitular, né, e ouvir novamente. Foi um bate-papo muito inspirador. Conversar sobre criatividade é maravilhoso e com você foi muito legal.
eu confesso que eu aprendi bastante nessas interações que eu tive com você. Muito obrigado. Nossa, eu é que agradeço, porque falar disso, primeiro é a minha vida, toda a minha vida profissional, né? E falar sobre isso me dá um prazer enorme, né? Então, eu realmente agradeço muito essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Legal. E dá ROI. E dá. Muito obrigado todo mundo. Um ótimo dia para vocês. Valeu. Obrigada, tchau. gente. Tchau.